Em Portugal, existem muitas regiões com características diferentes. Umas mais quentes e outras mais frescas. Umas mais úmidas, outras mais secas. Umas mais densamente povoadas do que outras. Devido a esta diversidade, podemos encontrar muitas espécies em diferentes habitats. À variedade de seres vivos existentes numa determinada zona, chamamos biodiversidade e devemos fazer os possíveis por preservá-la. Com este objetivo, foram criadas áreas protegidas, de modo a podermos conservar as espécies e habitats existentes em Portugal. Para conhecer os habitats e as espécies de Portugal, é necessária uma grande viagem. O Pedro e a Ana são dois jovens amigos que vão contigo explorar alguns desses habitats e descobrir algumas das espécies de animais e plantas que neles existem. Ana, sabias que em Portugal continental existem várias áreas protegidas? Mas Pedro, podes-me explicar melhor o que é uma área protegida? Uma área protegida é um espaço, maior ou menor, onde tentamos proteger determinados habitats e espécies, tanto plantas como animais. Assim já estou a perceber. E cada área apresenta características diferentes, mais úmidas e temperadas nas regiões do litoral e mais secas e rigorosas nas regiões do interior. Olha, por exemplo, no Parque Natural das Serras da Aire e Candeeiros, como o terreno é calcário, os morcegos encontram muitos abrigos em grutas e algares para as suas colónias. Algarves. Oh Ana, o que é um algarve? É uma gruta, só que a entrada é na vertical e forma um poço. Estás muito bem informada. E tu, sabes qual é a espécie que simboliza a Reserva Natural da Serra da Malcata? Claro, é o lince ibérico, que é uma espécie exclusiva da Península Ibérica. Hoje em dia está muito ameaçado e já há muito tempo que não se vê nenhum. Antes de partirmos para a nossa viagem, gostaria de falar sobre uma área protegida que se localiza no litoral. Boa ideia! As áreas protegidas existentes nas regiões do litoral são importantes para defender a terra do avanço do mar e apresentam grande concentração de aves aquáticas. Podem localizar-se em zonas costeiras, lagoas, estuários e pavilhões. De que área é que estavas a falar? Da Reserva Natural do Estuário do Sado. Nessa reserva existem golfinhos. É verdade, e os golfinhos são uns dos meus animais preferidos. Antigamente existiam muito mais. Hoje, a poluição aquática e sonora perturba-os e por isso o seu número diminuiu. Após esta breve conversa, na qual falámos sobre diversas áreas protegidas, está na altura de partirmos em busca de algumas das espécies de que falámos e de muitas outras. Estás pronto, Pedro? Sim, claro. Vamos embora! Mochilas às costas para as montanhas. Em Portugal, encontramos alguns contrastes nas paisagens montanhosas. Contudo, há espécies típicas destas regiões, por exemplo, plantas rasteiras, adaptadas à neve e ao vento frio. Há outras que existem apenas num único lugar. O lírio do Gerês é um bom exemplo. Estas cascatas, de onde sai a água límpida e muito fresca, são apreciadas pelos melros de água. Olhem, nem posso acreditar, está ali um lobo ibérico. Este mamífero está muito ameaçado em Portugal devido à perseguição do homem. Alimenta-se principalmente de veados e de javalis. Quando o homem destrói o seu habitat e mata as suas presas naturais, os lobos vêm-se obrigados a caçar ovelhas. Agora estou a observar um açor. É uma ave pouco comum que caça os coelhos e as aves que existem nos bosques onde vivem. Um dos habitats mais interessantes das montanhas são as turfeiras, que se instalam normalmente em depressões, que constituem zonas entre os montes, mais baixas e planas, onde se vão acumulando os restos de plantas. Por vezes, ao longo dos anos, este material dá origem à turfa, que é um tipo de carvão, mas muito diferente do carvão que conhecem dos churrascos. Sobre este tipo de solos vieram a instalar-se certos grupos de plantas, como alguns tipos de urzais. Os carvalhos e os castanheiros perdem a folha no inverno, por isso pertencem ao grupo das espécies de folha caduca. O azevinho é muito conhecido como planta decorativa no Natal. Infelizmente, apesar de protegida, ainda é colhida ilegalmente nas nossas florestas.
O dezembro é uma planta muito resistente que suporta ficar enterrada na neve durante longos períodos. Vêem aquela lagartixa ali? É uma lagartixa de montanha, que em Portugal só existe na Serra da Estrela. Bem, está na altura de continuarmos a nossa viagem. Vamos em direção aos bosques. Estamos agora no bosque. Há muitos anos atrás, as paisagens do nosso país eram, na sua grande maioria, constituídas por bosques, sobretudo de folhosas, carvalhos, sobreiros, azinheiras e castanheiros. Entretanto, muitas coisas mudaram e hoje há cada vez menos bosques e matagais. Estes espaços muito ricos em árvores e arbustos são os locais ideais para muitas espécies, nomeadamente as aves, uma vez que os bosques lhes oferecem abrigo e variadíssimas presas. Reparem, um pica-pau malhado e um pouco mais abaixo um pombo turcaz. É bastante diferente dos pombos que se encontram na cidade e é muito mais bonito. Espreitem para aqueles arbustos. Viram um lince ibérico? Como eu e a Ana dizíamos há pouco, estes são animais extremamente difíceis de avistar. Mesmo assim, tivemos muita sorte por ele ter aparecido. Passando para as espécies vegetais, muitas pessoas confundem o sobreiro com a azinheira. São ambas da família dos carvalhos e estão adaptadas a climas quentes e secos. Os troncos e os ramos dos sobreiros são revestidos de cortiça e os das azinheiras não. Quando nos deslocamos para o sul do nosso país, encontramos um tipo de bosques diferente. São os montados, que são constituídos por sobreiros e azinheiras dispersos, sendo o solo aproveitado para pastagens. Em alguns casos, as árvores foram sendo cortadas, dando lugar a uma paisagem muito aberta, onde se cultivam cereais que alternam com zonas de pastagens. São as chamadas estepes, onde vivem animais completamente diferentes daqueles que habitam nos bosques. Estas áreas de cultivo, por produzirem cereais, chamam-se estepes cerealíferas. Nestas estepes vivem muitas aves. Constroem os ninhos no solo e são campeãs de corrida. Vão reparar nas longas pernas que quase todas têm. Têm os bicos compridos e fortes, especiais para apanhar sementes e cortar caules das plantas. Vamos à procura de algumas destas aves. Está ali Um grou. Eu apresento-me, Pedro. Tenho umas patas muito altas e sexys, um pescoço elegante e comprido e uma cauda farfalhuda. Venho todos os anos passar cá o inverno. Gosto muito de comer insetos e sementes, mas o meu prato preferido são as bolotas. Muito obrigado, Sr. Gru. Vou falar agora daquela ave ali em cima. É a águia caçadeira, muito útil aos agricultores porque come insetos grandes que poderiam prejudicar as colheitas. Bem, não há dúvida que isto por aqui é muito seco. Vamos até ao rio. Até chegar ao mar, o rio percorre um longo caminho. Este caminho inicia-se na nascente. O rio sai com muita força e a água é muito límpida. Quando nos deslocamos para junto dos vales de grandes rios, alguns deles bastante cavados, com ribas muito escarpadas, encontramos outras áreas protegidas. Agora o Pedro vai falar um pouco sobre as espécies que preferem esta fase do percurso do rio como habitat. O mel azul é uma linda ave que reside permanentemente em Portugal. Alimenta-se de invertebrados e faz o ninho nas carpas rochosas de difícil acesso. Nas margens do rio desenvolve-se um tipo de matas estreitas e densas compostas por salgueiros, aminheiros e freios, conhecida pelo nome da mata gularia ripícola, que constitui um excelente abrigo para os muitos animais, uma proteção contra as cheias. Na segunda fase do seu percurso, o rio corre mais calmo e as suas margens são mais planas. A água é mais quente do que na nascente e já não é tão límpida. É nesta fase que os afluentes se juntam ao rio, tornando-o mais largo. Vivem aqui muitos animais, não só na água, como também nas margens. Em primeiro lugar, apresento-vos um animal com um nome curioso, o guarda-rios. Vive em zonas úmidas onde haja água doce, pois é lá que se encontra o seu alimento. Tem um bico forte que lhe permite apanhar peixes e invertebrados. Agora vou falar-vos da cegonha preta,
uma ave extremamente rara que resolveu visitar-nos para se reproduzir. Vêem-na? Em Portugal, encontramos alguns peixes de água doce que não existem em mais nenhuma parte do mundo. Existem cada vez menos devido à destruição dos seus habitats. Muitas vezes são retiradas as areias do fundo dos rios, onde estes peixes costumavam pôr os ovos e procurar o seu alimento. Sem este, morrem e vão se tornando cada vez mais raros. Por isso, se não queremos que eles desapareçam, não devemos poluir os rios, nem alterá-los demasiado. Vejam só, um saramugo, é o peixe mais pequeno e mais raro de Portugal. Só existe na bacia do Guadiana e gosta muito de rios com pedras e vegetais aquáticos no fundo, mas que não sejam muito profundos, que tenham correntes fortes. Tal como os saramugos, os bartos preferem águas pouco profundas, alimentam-se sobretudo invertebrados e outros animais aquáticos. Gostam de enguias, são bastante comuns em Portugal. Parecem pequenas cobras aquáticas, mas não são. São peixes. Estamos agora na Foz, o local onde o rio termina. Quando cá chega, já vem lento e vai deixando a lama e a areia nas margens. Como já se lhe juntaram vários afluentes, está muito largo. Agora, a água doce mistura-se com a água salgada e só determinadas espécies se adaptam a esse facto. Contudo, nos estuários, muitos peixes encontram o abrigo ideal. O homem explora estas regiões pela construção de salinas, distribui água por compartimentos e espera que ela evapore para retirar o sal. Nelas, muitas aves pernaltas, isto é, pernas compridas, encontram o seu alimento. O mais comum destes animais é o flamingo. Devem conhecê-lo. Alguns estão em Portugal todo o ano. Os adultos são cor-de-rosa e têm umas pernas muito compridas e finas. Já que estamos aqui por estas planícies, vamos procurar um paúl. Atenção, precisamos de botas bem altas. Quando temos um terreno alagado, como um pântano, temos um paúl. Como a água está sempre parada, os sedimentos das margens e do fundo são diferentes dos rios e os animais que lá vivem também. Nas margens dos paúis podemos encontrar aves muito altas, que podem ir até aos 3 metros. É o dobro da minha altura. Como deve imaginar, estas plantas são os abrigos de alguns animais, como por exemplo o roxinol dos caniços. Também existem plantas dentro da água. Elas são usadas por muitos animais, como as rãs, para se alimentar e descansar. Tantos patos, estes são animais comuns no nosso país. Já devem ter visto muitos. Em geral, eles só passam cá o outono e o inverno e depois viajam para o norte. Comem vertebrados e plantas aquáticas. Muitas vezes vão buscá-los debaixo de água. A água está a mexer-se. Sabe que animal é este? Um cágado mediterrâneo. Existem muitas zonas do país onde a água está parada ou então corre em pouca velocidade. Estes cágados podem viver até 35 anos, mas não gostam muito de se mexer. Olhem para cima, é uma águia pesqueira. Tal como as outras águias, é uma ave de rapina, só que esta gosta mais de peixe. O que é que acham de cobras de água? Não tenham medo delas, não fazem mal. Esta é uma cobra de água de colar. Chama-se assim porque tem esta risquinha que parece um colar. Normalmente se come rãs e peixe, que apanha dentro de água, mas às vezes vem à terra e caça aves e insetos. Já ouviram falar de membranas interdigitais? São os bocadinhos de pele entre os dedos que os patos, as lontras e outros animais que vivem e caçam na água têm. Dá-lhes jeito para nadarem melhor. As lontras pescam durante a noite e depois descansam em toques nas margens. A minha viagem acaba aqui na companhia desta simpática lontra. Está na altura de irem ter com a Ana. Divirtam-se. Ela está lá pelo mar. Preparam o equipamento. Quando vão à praia, já devem ter ouvido falar de diferentes tipos de marés. Altas e baixas, cheias e vazias. Estes movimentos do mar são controlados pela Lua. Durante o dia, as marés variam entre cheias e vazias. E durante o mês, variam entre marés vivas e marés mortas. Pois a Lua puxa ou atrai o mar para si de forma diferente consoante a fase em que se encontra.
As fases de lua nova e lua cheia correspondem às marés vivas. As meias-luas, quarto crescente e quarto minguante, correspondem às marés mortas. Ao sítio onde a terra acaba e o mar começa, chama-se litoral. No litoral temos praias, areia, dunas, arribas, etc. É difícil para os animais e para as plantas viverem no litoral. A água é salgada, há muito vento, ondas fortes e pouca sombra. A Ana vai nos mostrar como é que eles vivem e falar um pouco sobre o que eles preferem. Olá! Gostaram da viagem do Pedro? Agora vamos conhecer espécies muito diferentes. Nas dunas encontramos pequenas plantas como o estorno e a camarinha. Esta dá umas baguinhas brancas muito saborosas e plantas rasteiras como os cardos. Cuidado, eles picam. Esta ave redondinha chama-se borrelho de coleira interrompida. Vive sobretudo em areais e zonas de salinas. Alimenta-se de crustáceos e molúsculos que apanha com o bico enquanto corre. O ostraceiro está cá durante o inverno. Gosta muito de viver nas rochas porque lá pode ter as suas refeições favoritas, como por exemplo mexilhões e ostras. Passemos ao pilrito das praias. Na primavera fica no Ártico, onde se reproduz. No inverno vem para a Europa. É um corredor incansável. Come invertebrados e vive em pequenos grupos. Oh, estão aqui 2 caranguejos! Já devem ter visto muitos, são vulgares nas nossas praias e às vezes ficam nas poças. Há imensas espécies diferentes em Portugal. Acho-os todos muito cómicos. Um falcão peregrino! Eu gosto muito de falcões e o Pedro também. É a ave mais rápida de todas quando vai em voo picado. Come outras aves e faz o ninho nas arribas. Costumam procurar conchas na areia quando vão à praia? Eu faço coleção. Esta devem conhecê-la, é de um mexilhão. Tem a concha achatada, lisa e preta. Pode chegar aos 12 cm de comprimento. Para mim, o animal mais bonito de todos é esta estrela do mar. Tem uma cor alaranjada e 5 braços. Há outras com outras cores. Vivem no fundo do mar e alimentam-se de moluscos. Vamos observar agora esta poça debaixo das rochas. Olá, Sr. Polvo, como está? Veio ver-nos? O polvo vive em buracos nas rochas e alimenta-se de crustáceos, sobretudo de noite. Vamos conhecer um pouco melhor esse mundo submarino. Para isso, temos de nos tornar um pouco peixe, ou golfinhos. Vistam os vossos fatos de mergulho, verifiquem o ar nas garrafas.